Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Leite. Hoje tenho o prazer de dividir essa mesa com mais uma host, mais uma apresentadora, porque hoje é o Café com Leite especial Mulheres de Honra. E nada melhor do que dividir a mesa com a minha amiga e irmã, Márcia Sacomani, a qual faz parte do Mulheres de Honra comigo. Marcinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar contigo, minha irmã em Cristo, que a gente está há um ano nesse projeto tão abençoado do Senhor, Mulheres de Honra, aqui em Alphaville, e ver tudo que o Senhor está fazendo através de nós, através desse mover no Mulheres de Honra. É muito gratificante, mas sempre temos que glorificar o Senhor, porque é Ele que faz. Amém. E é uma alegria muito grande compartilhar essa mesa com duas pessoas que são muito especiais para mim. Temos momentos da nossa vida, né, da nossa história que compartilhamos. E hoje quero apresentar com muita honra e receber aqui no Café com Lady, edição especial Mulheres de Honra, Flávia Leskovic. É isso? Leskovic, é isso, amiga. Flávia Leskovic, que é terapeuta, minha amiga há muito tempo. Já compartilhamos muito, né? Muita conversa, compartilhamos muitas renúncias, mas principalmente sobre a nossa obediência, sobre aquilo que a gente precisa, as decisões que a gente precisa tomar, alinhada a nosso propósito. E também recebendo hoje aqui Érica de Oliveira. Muito obrigada, falou assim, Érica Oliveira. Érica é minha pastora, é uma pessoa que sempre me recebeu desde a minha conversão com muito amor, com muito carinho, me acompanha. E acompanha também o nosso... Me acompanha também o Mulheres de Honra e é uma amiga muito especial e é um prazer muito grande ter você aqui com a gente nessa mesa, nessa tarde, celebrando o nosso primeiro ano de Mulheres de Honra. Ai, que bom, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, né? Uma mesa muito especial. E eu tenho certeza que durante esse ano o Senhor já fez grandes coisas. Amém. É só o início e vamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Amém. Vou aproveitar também e agradecer esse momento tão especial. Está fazendo parte, depois de um ano, aqui de Mulheres de Honra Alphaville. Muito obrigada por estar nessa mesa aqui com vocês compartilhando. O prazer é nosso, né, Marcinha? Exatamente. Só para vocês entenderem, hoje completa exatamente um ano que a gente fez o primeiro Mulheres de Honra aqui em Alphaville. Foi ano passado, no dia 21 de agosto, que foi para convidados especiais e, inclusive, a Érica e a Flávia estavam com a gente. E isso a gente já vê, né? O direcionamento não foi proposital estarmos hoje aqui juntas celebrando, mas esse é o mover de Deus. Esses são os planos dele. E é muita alegria para a gente perceber que Deus está com a gente e vai nos direcionando em todas essas situações. E com essa importância que elas têm na nossa vida, né? Não poderíamos deixar de compartilhar com as pessoas e saber, afinal de contas, quem é Flávia? Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que eu gosto de me definir, Lady, como um ser humano em constante transformação, né? Sim, perfeito. Porque eu acho que é assim que eu vejo a vida. Mas a Flávia, ela é filha, ela é esposa, ela é mãe, ela é madrasta, ela é terapeuta e ela está totalmente disposta a viver o que o Senhor tem para a vida dela. Essa é a Flávia hoje para eu te definir. É a Flávia disponível ao Senhor. Isso mesmo, é Perfeito. A Flávia disponível ao Senhor. A filha obediente. A filha obediente. Perfeito. Seja bem-vinda mais uma vez. Gente, Flávia tem uma história de vida muito linda. Ela vai contar um pouco e vamos entender e aprofundar. Mas antes de começar com ela novamente, não poderíamos de perguntar também, para seguir na mesma esteira de perguntas, quem é Érica? Conta pra gente. Bom, a Érica, em primeiro lugar, né, eu sou filha de Deus. Essa é a minha principal definição, identidade.
E como a nossa amiga Flávia, eu também entendo que nós estamos em constante transformação. Eu estou nessa construção, nesse momento, é o que me define. Estou em um processo, em uma obediência radical para viver os planos de Deus para mim, para viver tudo aquilo que o Senhor já determinou que eu fosse viver aqui nessa terra. Então, eu estou nessa busca, né? Nessa obediência e eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém. O eis-me aqui foi dado, tem que ficar no processo. Tem que ficar no processo. Tá Por vendo, mais que né? a gente queira fugir do processo, não tem como. É nele que gente se aperfeiçoa, É né? ele que aperfeiçoa. Nós tentamos desviar a rota, tentamos fazer do nosso jeito, mas Deus sempre traz a gente de volta. E uma definição muito importante minha, o meu marido também fala muito a respeito disso. Eu tenho o coração muito ensinável. Então, Deus, ele tem total liberdade para trabalhar e corrigir a minha rota. Então, eu falo que eu sou igual Waze, recalcula a rota, recalcula a rota. Que bom, uma filha obediente lindo, temos. Sim, graças a Uma Deus. disponível, Amém. uma obediente, que quando se junta, é o céu na terra. Amém. 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 Vamos viver um pouquinho dessa experiência aqui. Com você, Marcinha. Flávia, a gente vai na sequência? Pô, você que sabe, fica à vontade. Então vamos dar uma, né, passar de uma para uma para Sim. ficar mais fácil, para não cansar, né? Eu acho que fica Tá melhor. bom. Flávia, como foi a sua decisão de atuar como terapeuta e abraçar o novo propósito? Então, Márcia, você sabe que essa é uma história bem importante de uma fase da minha vida, né? Quando eu decidi fazer a faculdade de terapia, né? De por que eu fui atrás dessa linha de trabalho? Porque a minha mãe adoeceu quando eu era adolescente. E na fase que a minha mãe adoeceu, ela adoeceu muito emocionalmente. E isso comprometeu demais a dinâmica da minha casa. Eu sou filha única, meu pai lá olhando e dizendo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E depois de muito tempo que ela foi passando por esse processo de adoecer, chegou uma tia minha que era formada, né, em terapia ocupacional, na verdade a faculdade que ela se formou, e especializada em saúde mental. Quando ela entrou dentro da minha casa e ela começou a dar direção para aquilo tudo que a gente não sabia como olhar, eu olhei para ela e eu falei, eu quero seguir esse caminho. Eu quero ser direção quando as pessoas estão perdidas. Eu quero acolher quando elas estão sofrendo. E foi inspirada no comportamento dessa minha tia que eu decidi fazer minha faculdade, fazer minhas especializações por um momento de dor tão grande. E aí nasceu o meu desejo de ser terapeuta e seguir esse caminho. E foi aí que eu fiz isso. E vivi essa história até então por 22 anos clinicando, né? Quer dizer que do trauma veio a solução, vamos dizer assim, do problema. Onde o norte do destino estava ali. Exatamente. Diante de uma dor, né? De uma Floresceu. dor mesmo, sem entender, porque quando te acontece algo que você não sabe para onde olhar, que você não sabe o que fazer, você entra num desespero. E nessa fase, na minha casa, a gente não tinha um comportamento de buscar a direção de Deus. Meus pais, eles vieram de uma crença com Deus, mas não tinham um hábito de relacionamento com Deus. Sim. Então, todo esse processo de dor, ele realmente, o processo da terapia veio como uma direção. Ele acreditava, mas não confiava. Ou Eu- confiava, mas não confiava naquela forma da fé que é pisar sem saber se tem o chão. Exatamente. Ele acreditava, mas talvez não tinha essa experiência. Essa experiência. Para se lançar. E aí, essa dedicação a essa ideia de ser terapeuta, então, já foi na adolescência. Foi na adolescência. Eu estava com 14 para 15 14 anos, tanto é que eu entrei na faculdade com 17 e me formei com 21. Então, eu comecei a atuar com 21 anos de idade. Então, foi tudo muito, muito rápido na minha vida ali. E dali eu já comecei especializações, mesmo não terminando a faculdade, eu já fui atrás de especializações de saúde mental e fui indo e fui abraçando e não deixei de estudar até o último momento em que eu atuei como profissional. Olha isso. Mas hoje a gente sabe, Flávia, que você está num processo de transição.
deixou a terapeuta Flávia Uhum. para seguir uma obediência, para seguir aquilo que o Espírito Santo pediu para você fazer. Sim. Como que você pode nos contar quais são os desafios de você passar por esse processo de transição, de você abrir mão, renunciar a algo que você escolheu como sendo adolescente ainda, né, para exercer, para praticar, e por uma direção espiritual do Espírito Santo, você renunciar a isso e ter a certeza de que você precisa passar por esse processo de mudança e fazer aquilo que ele está te pedindo. Quais são os desafios que você enfrentou para fazer essa transição? Você vai falando, meu coração vai acelerando aqui, de lembrar de como foi viver esse processo, né? De como foi ouvir o Espírito Santo e essa voz tão audível, né? De que ele disse para mim, Flávia, entrega o teu Isaac, né? E na hora eu perguntei, Deus, como assim entrega o teu Isaac, né? O que é o meu Isaac? Primeiro veio a primeira pergunta, o que é o meu Isaac? E prontamente o Espírito Santo falou, o teu consultório. Uau. E eu falei, meu Deus, como? 22 anos atuando. 22 anos atuando, achando que, de verdade, eu tenho tanto amor por esse trabalho que eu achei que eu só iria parar realmente de atuar quando Deus me recolhesse dessa terra, quando ele dissesse, filha, agora tu vem comigo aqui e tá tudo bem. Porque eu nunca me imaginei deixando o consultório, nunca. E eu acho que um dos desafios maiores nesse processo todo, quando eu paro para pensar, foi o tentar deixar de entender o que iria acontecer. Porque quando Deus me disse, entrega seu Isaac, eu demorei 1 ano para conseguir fazer isso. E aí ele teve que novamente não falar. Aí ele gritou, Flávia, entrega o teu Isaac. E aí, quando aquela voz veio naquela força, depois de 1 ano exatamente, a gente está falando de ciclos, né? Um ano que a gente está fazendo Mulheres de Honra, 1 ano exatamente depois, daí Deus gritou. Primeiro ele falou e depois ele gritou. E quando ele gritou, eu falei, eu não posso deixar de obedecer. E aí eu comecei essa construção. Mas o maior desafio que eu te falo é, Senhor, mas para onde? Para fazer o quê? Porque ele não me falou. Ele Do não Abraão. me disse, filha, Sai. filha, Sai. larga aqui, vem pra Não. cá que eu vou te levar pra cá. Não. Não, E sai. qual é a nossa tendência como ser humano, né? A Questionamento. gente quer controlar. Hum. A gente quer ter segurança, mas como? Pra onde eu vou? Por que que eu vou? Eu quero ver para crer que realmente Ele é uma... estava te tirando de uma zona de conforto. Gigante. Na verdade é isso. Quando, né? Acho que a gente percebe muito isso. Ele tira você, pede para entregar aquilo que você acha que, né, é seu, aquilo que importante. você conquistou, pede para você entregar e tira você da zona de conforto. E essa zona de conforto é que nos deixa sem chão. O que eu faço? Como assim? Eu vou entregar? Eu só sei fazer isso? Ou eu fiz isso por 22 anos? E a partir de agora? E um propósito de vida, né? Porque você se enxergou naquela profissão com 14 anos. Era algo porque era o seu propósito de vida. Por quê? Porque você ajudava pessoas. Você servia. Você serviu sua mãe. Você queria servir pessoas através de um problema seu. Da sua dor nasceu o propósito. Isso é importante, né? Que muitas pessoas que estão nos ouvindo, Exato. nasce assim um propósito. Exatamente. Eu mesmo, na minha área, na advocacia, foi assim. Eu comecei o meu propósito de vida na advocacia porque meu pai tem comércio. Eu via as lamúrias de uma empresa. Eu falei, eu quero ser advogada de empresa. Então, isso me trouxe para onde eu estou. Mas é um ciclo. Possa ser que lá adiante o Senhor também me queira em outros lugares, em outras, como Ele já está nos colocando. E aí é onde o Senhor nos mostra que somos tantas coisas e que a gente não sabe metade do que a gente pode fazer. É verdade. Com certeza. É um talento que não é talento, é dom que Ele dá. É Exato. graça. E isso é importante. Com certeza. Porque se a gente pensar que o que a gente nasceu para fazer, a frase termina aí. Que a gente nunca vai saber. Nunca. Nunca. Porque às vezes até o próprio propósito ele transita, né? Sim. Agora estou no propósito disso, agora estou no propósito Sim. daquilo. Às vezes o propósito Imagine, de Deus... 22 anos, Deus lhe deixou honrar pessoas em servir. E aquilo nasceu por uma dor. Né, Marcinha? Como é que não Exatamente. pode dizer que isso não foi um propósito? Por 22 anos foi. Foi.
Foi, eu tenho certeza que por Mas ele 22 falou, anos. já serviu demais, agora tem que fazer outra frente. E às vezes eu fico me perguntando até onde o consultório, ele também não tomava um tempo da minha Sim. vida que ele realmente gostaria que eu fizesse outras coisas. Sim. Só que uma das coisas mais incríveis nesse processo de que quando eu decidi entregar, que o último dia de atuação foi no dia 18 de dezembro de 2023. Eu cliniquei pela última vez neste dia. E em janeiro de 2024, que não se passaram 40 dias depois, Deus muda a mim e a minha família em 7 dias. Em 7 dias. As pessoas falam assim para mim, Flávia, mas você já sabia que vocês iam mudar, por isso que você planejou, né? E algumas pessoas até foi engraçado, porque quando eu deixei o consultório, eu tinha uma lista de espera de 27 pessoas. E eu tive alguns desafios com essas pessoas que se sentiram até desrespeitadas por mim. Poxa, eu tô numa lista de espera e de repente você do nada decide parar de trabalhar e agora tá aqui fazendo isso? Como assim? E aí depois as pessoas você planejou isso. E gente, eu não planejei. Eu não planejei em nenhum momento. Eu jamais imaginava que geograficamente nós iríamos mudar. Deus falou contigo claramente também. Deus falou no dia 24 de janeiro, nós tínhamos uma reunião aqui em São Paulo. Nós viemos para cá e nessa mesa que nós estávamos jantando, a presença do Espírito Santo foi tão forte que eu olhei para o Franklin e eu falei, não tem mais como, nós temos que mudar. E ali foi tão forte a certeza de que nós tínhamos que fazer isso. E aqui estamos, eu e minha família há 1 ano e meio. E vivendo as Mudamos, promessas de Deus. vivendo o que Deus tem, a ponto de eu estar sentada numa mesa com Os Amém. planos do Senhor. Os planos do Senhor. É lindo o agir de Deus, né, Exatamente. pastora Érica? É muito lindo mesmo. E interessante que eu falo que o Senhor, ele nos conhece de forma tão profunda que se ele não faz dessa forma, a gente não se movimenta. Ele sabe como falar com cada um. Ele sabe como fazer, ele sabe como moldar, ele sabe como nos levar para aquilo que ele tem para a gente viver e fazer. Porque você imagina, por você, jamais, né? Primeiro o Senhor teve que falar e depois ele teve que gritar. Ainda bem que não precisou usar uma mula para falar. Graças a Deus, né? Amém, né, Flávia? Amém, Não amém. precisou de tanto, né, Senhor? Amém. Amém. O grito foi suficiente. Mas os caminhos do Senhor, eles são perfeitos. E por mais que no momento a gente fique pensando, Senhor, que loucura é essa? Por que eu tô né, vivendo isso assim, né? Por que eu tô vivendo isso? E a Flávia falou algo que nós estávamos até conversando essa semana, eu e a Márcia, sobre isso. O desafiador, quando você decide obedecer a Deus, é porque o controle da sua vida não é mais seu. Nada pertence mais a você. E aquilo nos coloca num ambiente desesperador. O desconforto. Porque a nossa mente a nossa mente mente. Mente pra gente. O nosso coração é enganoso. As nossas emoções, elas ficam à flor da pele. E a única coisa que o Senhor espera da gente é a nossa total dependência e confiança dele. E nesses anos de ministério, eu vejo muitas pessoas falando, não, eu confio em Deus, eu dependo do Senhor, a minha dependência. Só que quando essa pessoa é colocada neste lugar, a primeira reação é o desespero. Então, eu fico imaginando a Flávia com a sua vida toda bonitinha, Equilibrada. né? E o Senhor pedindo para ela o Isaac. E o mais lindo é que no meio do desespero também tem a mão do Senhor. Sim. No meio do desespero, o Senhor nunca vai nos deixar desamparadas. No meio do desespero, nós sempre encontramos um caminho, uma solução. E o mais importante, quando a gente se coloca nesse ambiente de obediência, o Senhor, ele nos honra. Amém. O Senhor nos honra, porque o desejo do nosso coração é outro. As nossas emoções, imagina, 22 anos, né? Formei, estudei Estudei passei pra por isso, tudo para isso. Um sonho, um propósito, consegui ajudar minha família, consegui ajudar pessoas que eu amo. E, de repente, eu só obedeci, né? Simples assim. Igual, as pessoas acharam que eu planejei. A obediência a Deus, ela nunca é planejada. Nunca.
ela sempre vai ser radical. E quando a voz do Senhor, ela é convicta no nosso coração, e quando nós conhecemos a voz do nosso Deus, a gente não hesita em obedecer. Mesmo com esse desespero, mesmo com essa loucura, mesmo com essa sensação, e agora eu perdi o controle, mas Deus, ele nunca perde o controle. Nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle. Ele nunca. Ele nunca perde o controle. E eu lembro que eu conheci a Flávia nesse turbilhão, né? Eles estavam vivendo toda essa movimentação. E a Flávia sempre ali forte, né? Sempre muito convicta do que ela tinha certeza que Deus tinha chamado ela para esse tempo. E eu olhava e eu falo, gente, como é que pode? E a gente vai aprendendo uma com a outra. Sim, né? até porque isso que ela viveu, Márcia viveu, né? Exatamente. Ela viveu, ela teve que liberar algo que uma moça do interior que veio arraigar sua vida em outra cidade, lutou e conquistou dentro da profissão dela um lugar de destaque. E depois se viu, pelo amor que Deus deixou aqui na terra, o maior amor, que é de uma mãe, ela renunciou para poder viver outros planos. Ela achou que ia ficar lá, aquela moça do lar, cuidando da família. Eu disse, ei, vem que a tua história tem que ser contada. Ei, Flávia, vem que a tua história tem que ser contada. Vem, pastora Érica, agora conta pra gente também como é que foi esse chamado. Esse chamado, eu ouvindo a Flávia contando, Deus, ele sempre me caminhou para cuidar de pessoas. Eu sempre vi um encanto em treinar pessoas, em cuidar de pessoas. E a minha carreira profissional, o Senhor me conduziu a isso. Eu lembro que com 18 anos, eu entrei num call center. E o que me chamou a atenção foi a área de treinamento. E aí eu falava, Senhor, e nem sabia, né, assim, já era cristã, mas, né, a gente ali na caminhada, sempre aprendendo um pouco sobre a fé. E eu lembro que eu olhei para a sala de treinamento e eu falei, Senhor, eu vou treinar pessoas. E eu queria, porque eu queria treinar pessoas, só que nunca imaginei, né, que eu tivesse esse chamado pastoral. E não demorou 6 meses, eu fui promovida para a área de treinamento. E aquilo aqueceu meu coração de um jeito. Como eu amo, assim, amava ensinar as pessoas e ver as pessoas depois desenvolvendo aquilo que elas aprenderam em sala de aula. E fui estudando, eu fiz administração, depois fiz uma pós-graduação em atendimento, em treinamento e fui desenvolvendo a minha carreira. E a minha mãe, um dia, chegou em casa, chamou a gente, falou, bom, agora eu quero abrir uma célula, né, aqui em casa. Para quem não sabe o que é célula, né, célula é uma reunião familiar nos lares, que nós convidamos as pessoas, elas vêm até as nossas casas para escutar a palavra, para orar. Eu falei, mãe, como que a senhora vai fazer isso? Não sei, e quem vai ministrar a palavra é você. Coração de mãe nunca se engana. Falei, mãe, eu nunca fiz isso. Ali Deus usou A mãe para começar a revelar o propósito. O chamado Ó a mãe de novo. Ó a mãe de novo. E a minha mãe, uma mulher muito firme em oração, ela falou, não, Deus falou para mim que é você. Você que tem que ministrar a palavra. Eu falei, não, mãe, convida um pastor. Chama alguém da igreja. Ela falou, não, é você. Eu vou ser anfitriã e você que vai ministrar a palavra. Bom, assim foi. Aí teve a primeira, aí teve a segunda, e eu estudando a Bíblia. Só que até então, eu não tinha esse amor, né? Eu corri muito do meu chamado pastoral. E o Senhor foi me conduzindo para esse caminho. Então, eu comecei ali a pastorear pessoas, a cuidar de pessoas, a atender pessoas. Com outra ótica. A orar por pessoas, porque tinha que ser eu. Não tinha outra pessoa. E a minha mãe me jogava no fogo. E foi aí que eu entendi, né, que esse era o meu chamado. Eu amo treinar pessoas, eu amo cuidar de pessoas, eu amo ver a vida das pessoas sendo transformadas, eu amo o medo, né, a pessoa tá com medo.
e ela transforma aquele medo em algo potencial para a vida de alguém. E sempre Deus vai colocar alguém para nos ajudar. Amém. Sempre Glória a Deus vai colocar alguém para nos ajudar. O Senhor, ele nunca vai deixar a gente sozinho. E eu falei, Senhor, se esse é o chamado que o Senhor tem para mim, eu vou obedecer. Então, no meu trabalho, eu treinava pessoas e falava do Senhor. E sempre usava a metodologia do Senhor, né? Que é o cuidado, o amor. Então, eu sempre olhei para essa ótica e quando conheci o Marcelo, que é o meu marido, Sim. eu não queria, né, casar com ele, namorar com ele, porque ele já era pastor. E eu falava, eu não vou ser pastora. Nem mulher de pastor. Não quero ser pastor e nem mulher de pastor. Só que o Senhor foi conduzindo a vida. E um dia eu falei, tá bom, Deus, eu não vou fugir mais. E eis-me aqui, o Senhor pode me usar. E é isso, eu entendo que o despertar pastoral já foi muito cedo, mesmo que sem entender que era esse o caminho, mas o Senhor sempre me conduziu para esse lugar. Aliançou. Aliançou. Aí falou, agora não tem mais pra onde correr, tá aqui, ó. Pois é. Até o marido é, então não Até tem. o marido é. O sacerdócio é real, não tem pra Não onde tenho ir. para onde ir. E é isso, eu falo que o chamado pastoral, ele não é só uma pregação em cima de um altar. O chamado pastoral é amar as ovelhas que não são suas. O chamado pastoral é você sofrer por uma alma que está sofrendo. O chamado pastoral é você renunciar seu tempo. Eu e o Marcelo, nós já comemoramos aniversário de casamento em uma vigília, né? Então, é muito bonito a gente olhar de fora e ver o título pastoral, mas o pastor, ele não é só um título. O pastor é amar as ovelhas do Senhor Jesus como ele amou. Então, é muita renúncia. E tá tudo bem, né? Nós decidimos viver assim, e eu amo. Assim, hoje eu vivo para isso. Eu falo que não tem presente maior, porque imagina, o Senhor confiou, né? O Senhor confiou aquilo que é mais precioso na mão dos pastores. Então eu falo que pastor que tem o título pastoral e não ama pessoas, ele pode ser tudo menos pastor. Verdade. Então eu vivo isso muito forte, né, dentro da minha casa, dentro do meu lar, com o meu marido, e eis-me aqui Jesus. A renúncia, né? É. A renúncia. O poder da renúncia. E a Sempre. responsabilidade disso, né? E a Porque o responsabilidade. chamado pastoral, ele carrega muita responsabilidade. E Sim. quando Deus coloca essa renúncia, vocês duas foram a prova viva da renúncia. Márcia também. Eu também, de uma certa forma, né? Acabo renunciando muitas coisas para ter esse tempo também, né? No ministério que o Senhor confiou. E se a gente não fizer, vem outro e faz, porque o Senhor, a obra é dele, nunca vai ser sobre Exato. nós, é sempre sobre ele. A gente entende que esses ciclos, se a gente não parar para entender, a gente vai ficar com a crise de identidade. Ficamos. Porque, observe, a história de Flávia e a sua. As duas tiveram amor para chegar nesse propósito. Aí você vai parar para pensar, então o que eu vivi antes não estava de acordo com a vontade de Deus? O que eu vivi antes, então, era uma mentira que eu criei para mim, na verdade, agora que eu estou vivendo meu propósito? Por quê? Porque muito a sociedade te cobra. Por títulos, por fama, por muitas coisas para te dar esse aplauso que o mundo quer. E estamos na contramão do mundo. Mulheres cristãs, principalmente, estão na contramão do mundo. Quando fala meu marido, minha casa, minha família, filha de Deus, criamos títulos que não são para o mundo algo para ser tão aplaudido. Hoje, a família, dentro da sociedade, como é que vocês veem, assim, repercute essa história de vocês, esse testemunho de vocês em cima dessa sociedade hoje? As pessoas falam assim, mas Flávia, será que você não foi precipitada para mudar de cidade? Será que você não foi precipitada para sair de um consultório que estava reformado? Será que
aquele será, Érica, que naquele momento que você estava no seu boom, aí você foi começar algo dentro de casa e será que se você não tivesse insistido um pouco mais, você não estaria em um outro patamar hoje, que não seria esse que você acha que foi? Essas dúvidas que o inimigo planta. Vocês chegaram a ter esses desafios dentro, né, da trajetória de vocês? Porque Márcia teve. Eu queria fazer só um adendo em relação a isso. Eu acho que o Senhor, a gente, né, você falou, né, será que a gente estava vivendo algo que não era a vontade de Deus? Eu acho que Deus não descarta nada daquilo que a gente vive. Na verdade, isso faz parte para construir a pessoa que Ele quer Te dá autoridade. usar. Isso, te dar a autoridade que Ele vai usar. Sim. Então, tudo aquilo que vivemos até aquele momento faz parte daquilo que ele precisa usar em você ou através de você. Então, é o que eu vejo com a minha vida. Então, eu não descarto nada daquilo que eu vivi, nenhum processo do que eu passei é descartado. Pelo contrário, aquilo me dá uma base, me dá um suporte. Uma autoridade né? até, E uma né? autoridade para falar, não, eu vivi isso. E eu tomei, né? A gente vai tomando as decisões, a gente vai entrando em obediência, vai renunciando, mas baseada naquilo que você viveu, na experiência que você tá. Porque eu acredito que sempre quando o Senhor vai fazer um pedido, é porque a gente já está criando novas alianças. A gente já está nesse processo. A gente só não percebe. Porque a gente continua naquela zona de conforto, naquilo que é a nossa rotina, naquilo que já está pronto, aquilo que você às vezes já lutou, já conquistou. E você não quer abrir mão disso. Você quer continuar ali. Mas Deus olha para você e fala assim, não. Eu posso usar você em outras áreas, em outras situações. Então, ele não descarta aquilo que você viveu. Ele usa isso tudo para te lançar no seu novo propósito. Sim. E para você ter mais força, mais coragem, mais fé e autoridade para você seguir em frente e viver aquilo que ele quer. Mas observe, a zona de expulsão não existiu. Sim. Então, para o mundo... Mulheres cristãs aqui estão entendendo o espiritual, o sobrenatural, a voz de Deus, entendeu tudo. Mas para o mundo, o que você teve de zona de expulsão? Você tinha 27 pacientes. Você tinha um emprego e que você estava crescendo. Como é que foi essa zona de expulsão? Porque para a sociedade é isso. Como é que você se formou? Como é que você pegou aquilo que você gostava, que você fazia, que você exercia? A sociedade ela não vai compreender isso. Nunca. Ela vai julgar isso, né? Os pacientes que eu acompanhava, que eles estavam comigo em consultório e eu comecei um processo de despedida deles e de transição, alguns de alguma forma já compreendiam um pouco da minha caminhada espiritual, porque não é impossível você negar a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus. Eu sei que eticamente dentro de um consultório você não traz a sua religião, a sua crença para dentro desse consultório, mas em muitos momentos eu era procurada como terapeuta cristã, porque as pessoas sabiam da minha referência como terapeuta, mas também sabiam que eu era uma cristã. E foi muito interessante quando a primeira vez entrou um paciente e me disse: "Você é terapeuta cristã?" Daí eu olhei, eu falei: "Bom, talvez esse seja um novo título", até brinquei com ele, mas sim, eu sou cristã, né? Então eu acho que a sociedade, ela realmente, ela vai te dizer, você tá ficando louca? O que aconteceu? Você construiu uma história, você construiu uma carreira, você foi atrás de títulos. E eu acho que tem uma outra coisa também, pensando nesse processo, que eu acho que entra, no meu caso, né, particularmente falando de mim nesse sentido, o ego. Eu tinha um ego ali, eu era a terapeuta, eu tinha quantos pacientes? Eu tinha pacientes de lista de espera. Que isso? Como assim? Eu tinha o meu consultório. Tinha o meu. Então, assim, é muito... Tudo meu, tudo muito meu. É tudo muito dilacerado, até a gente pode usar essa palavra, porque nada disso é concreto, nada disso é meu, nada. Os pacientes não eram meus, eles são de Deus, aquelas pessoas são de Deus. E eu tinha uma preocupação com quem eles ficariam. Né? Então, até hoje, muitos ainda me procuram e falam: "Flávia, você pode conversar comigo um pouquinho?" E eu paro e eu dou essa atenção, mas Deus não me autorizou a atender mais ninguém. E esse foi um processo também muito desafiador, porque ele não me disse: "Você não vai." Eu falei: "Ai, Deus, eu posso abrir um consultório em Alphaville? Eu posso atender online?" Filha, você vai entregar, né? Você não vai só entregar aquele espaço físico Zero e negociação, vai para online. não. Você vai entregar, né? Então,
esse foi um dos maiores desafios, de realmente você poder renunciar a algo que eu dizia, quem eu vou ser? Como se eu só soubesse ser a terapeuta. Eu não sabia ser outra coisa que não fosse a terapeuta. Foram muitos anos de atuação, muito tempo entregue a isso, muito estudo. E quem eu sou se eu não sou a terapeuta? Então eu sou a Flávia que é o quê? A Flávia que aí é a esposa? A Flávia que é mãe? É. Como se isso não tivesse valor? É. E isso tem Eu serei um só valor. isso. Porque não adianta eu ter Né? um O que discurso, você questiona, né? Porque, Nossa, assim, mas eu vou ser só mãe? Eu vou ser só esposa? É. exatamente, sabe, Eu vou Márcia? só cuidar da minha família? É. Só. Uma coisa que me chama muito a atenção é porque às vezes a gente tem o discurso de que isso é importante, mas quando a gente tem que viver isso como algo único, aí eu me questionei. Eu lembro de um dia que eu estava aqui e eu estava mudando e estava com tudo. Falei, meu Deus, eu fui passar roupa um dia à tarde e eu falei, porque até uma pessoa vir para me ajudar e eu tava 2 semanas aqui, tinha algumas coisas que eu falei, meu Deus, eu vou fazendo meter a mão na teste, eu vou massa e meter a fazer. mão na base e fazer, porque sempre aprendi em casa também a fazer. Sim. E eu passando roupa, eu dizia, Deus, você tá de sacanagem, né? Você me tirou do consultório e agora tá aqui passando roupa. Que raiva disso. E de repente eu fui tomada pela presença de Deus. Tem coisa mais importante do que você cuidar da roupa do seu marido, da sua filha? Você tá fazendo para sua família, para os Você tá seus servindo os amores. seus. Como assim você tá questionando isso? E você sabe que ali virou uma chave? Que eu queria cozinhar, eu queria lavar, eu fazia bolo. Eu comecei a ser dona de casa. E a minha mãe sempre foi dona de casa. Você teve exemplo. Eu tive muito exemplo. Então, eu pude viver um tempo isso de uma forma que eu falei, gente, isso é sagrado, isso é princípio. Quantos lares estão destruídos porque não tem uma mulher sábia fazendo isso? Ela vai ter seus ajudantes, ela vai ter as pessoas, Mas ela sabe claro, fazer. mas ela sabe. tá ali se dedicando àquilo. Ou mesmo quando a gente não sabe, o que eu posso aprender para fazer? Sim. Porque eu tô fazendo para verdadeiramente quem importa, quem Deus me deu na vida. Edificar sua família e sua casa. Sim. E aí, a terapeuta, porque o Espírito Santo confronta. Muito. Observe. Ah, muito. O confronto existiu quando falou assim, tirou isso de mim, eu sou o quê? Aham. Interessante. Identidade, né? É a identidade. A primeira pergunta, Sim. voltamos a ela. Uhum. Quem é Érica? Quem é Flávia? Interessante que nós lemos e acreditamos que somos imagem e semelhança de Deus. Sim. E quem é a Érica? Quem é a Flávia? A Leide, a Márcia, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos confrontadas. Eu lembro que quando eu me casei, eu era filhinha de mamãe, né? Papai e mamãe fazia tudo, eu não fazia nada. E agora? E né? agora? E agora? E quando eu saí do meu ofício profissional, eu também me perguntei, eu falei, Senhor, quem sou eu? Imagina, eu trabalhava desde os 14 anos, né? Vencedora, É, desbravadora, tudo nunca oura. Independente, Trabalhadora. Nunca dependi do meu pai nem para pagar a minha faculdade. Orgulho disso, né? Orgulho. É um orgulho, né? Orgulho. E aí o Senhor me colocou num lugar que eu teria que pedir tudo para Ele e para o meu marido. Porque eu entendi que nem para Deus eu pedia. Por quê? Porque eu tinha a força do meu trabalho. Autossuficiência. Mas mesmo assim, né? Sempre falando do amor de Deus, falando que Deus faz, que Deus opera, né? Pregava sobre fé, sobre dependência. E aí eu lembro que um dia eu estava na sala do meu apartamento e aí Deus falou, e agora? Agora você vai ter que depender. Então agora, para você não vai ter o seu cartão de crédito, dona Érica. Você vai ter que pedir para mim. E além de pedir para mim, você vai pedir para o seu marido. Eu falava, Deus, não faz isso comigo. Eu falava, Deus, por favor. Essa não submissão faz isso. não, Senhor. Não. Diminui essa submissão, por favor. E aí eu me lembro que um dia eu tava me sentindo tão inútil, né? Porque eu me recordo exatamente um dia que eu me senti inútil. Eu falei, Senhor, eu sempre tive uma rotina, eu sempre tive o meu trabalho.
E agora eu tô aqui, lavando louça, cuidando da casa, tendo que fazer comida. E o Senhor falou assim: inútil. Você acha que cuidar do bem que eu te dei, que é a sua família, o seu marido, se o seu marido não estiver bem com você aqui, ele não vai conseguir exercer o que eu tenho para ele lá fora. Você acha isso inútil? Gente, hoje eu me deparo cuidando das coisas do meu marido. E assim, muitas vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes, cuidando da minha casa, eu sou tomada pela presença de Deus. Sabe, assim, cuidando de um Muitas vezes. sapato, tirando do lugar e pondo no lugar certo. E o Senhor fala: isso é o que eu tenho para você, né? Servir a sua família, a sua casa. Como que eu posso servir uma mulher se eu não consigo servir o meu próprio marido? Os de dentro, né? Exatamente. Então, eu fui muito confrontada. Falar, eu entendo você, O sabe? O confronto. confronto, Deus, ele realmente, ele me chacoalhou. Não é que ele só me confrontou. Eu falo que esse período eu vivi exatamente o trabalhar do Espírito Santo como o oleiro. E a todo momento, né? Todos os dias eu falo que o que é bom sempre tem espaço para melhorar. E eu vejo a mão de Deus atuando muito na minha vida. Assim, aquela autossuficiência teve que se tornar dependência, Uau. Exatamente. Uau. e dependência de Deus. E eu falo, Senhor, e uma coisa que me chamou muita atenção durante esse processo, eu sempre tive um pai terreno, mas sempre fui muito independente dos meus pais financeiramente. E aquilo trouxe para mim uma falta de dependência de Deus, porque eu não pedia para o meu pai e eu não pedia para Deus. Então, se eu tivesse vontade de ter algo, eu vou trabalhar para ter. Eu vou, né? Eu vou conquistar. Eu vou conquistar. E isso não é fé. Uau. Isso é você viver pela força do seu braço. A fé é a convicção das coisas que não. vemos. Se vê, mas que espera. Exatamente. Então eu tive que aprender isso e hoje eu vivo pela fé. E glória a Deus por isso. Enquanto eu estava ouvindo vocês falarem, veio uma coisa aqui, Espírito Santo falando sobre o orgulho. E foi exatamente, vi muito a minha situação, né? Assim como o orgulho de você entregar um consultório novinho, recém-reformado, Lindo, lindo, né? branquinho. Nossa, mas Deus é meu. Olha aqui, Aham. É eu meu. conquistei isso. É, A Érica falou, acabou de falar, nossa, mas eu era filhinha de mamãe e de papai, eu não precisava me preocupar com nada. A mesma coisa, eu batia no peito, eu sou uma mulher independente, eu não preciso de ninguém. E olha como Deus faz as coisas. E quando você começa a entrar em obediência, querer ter um alinhamento espiritual com aquilo que realmente Deus quer na sua fé, depois você fala se você viveu algo parecido em relação a isso. Sim. Também, mas assim, a questão do orgulho. A gente vê as pessoas, né, dando tanto valor a títulos, a conquistas. Sim. Nossa, isso é meu. Sucesso. Gente, não é nada nosso. Deus me quebrou, Deus te quebrou, Deus te quebrou. E assim, vai desmontando aquilo que a gente acha que é tudo nosso, aquilo que a gente acha que tá dentro. Nossa, eu conquistei. Para falar, filha, não é seu, é meu, mas agora eu preciso de você aqui, neste caminho, nesta direção. E aí ele começa a quebrar todos esses rótulos dentro de nós. E é isso, volto naquilo que Deus não descarta nada não. Nada. daquilo que a gente vive. Então é importante a gente ter isso e a percepção disso, do quanto o orgulho pode atrapalhar o nosso crescimento, de viver o nosso propósito, aquilo que Deus tem para nós, porque a gente se coloca como se fosse uma muralha, uma parede, para não... E não avança, Isso. porque você fica ali naquela situação de batendo, não, mas isso é meu, eu conquistei isso, eu não posso abrir mão disso, eu não posso renunciar a isso.
E Não aí? pode mesmo? E a gente Tem certeza? Então, assim, é uma coisa que me pegou muito forte agora de ouvindo vocês duas falando do orgulho. E eu falei, nossa, era eu. Autossuficiência, né? Exato. Eu era orgulhosa. Uhum. Eu tinha um orgulho muito dentro de mim, assim, de que eu batia no peito mesmo, de falar, nossa, olha de onde eu saí, o que eu conquistei. E, de repente, eu me vi naquela situação sem nada. Nada daquilo que eu achava que era tão importante tinha valor. Porque tudo que eu precisava naquele momento era só olhar para minha casa, para minha família, para minha filha. Era só isso que ele queria de mim. E você quebrar isso que está construído dentro de você. Dia após dia. Você olhar para você e ver que é você que tem que abrir mão, é você que tem que renunciar, é você. É Deus tá falando, tá olhando para você e falando, renuncia. Para com esse seu orgulho. Não é por esse caminho. Aí é um momento muito difícil esse processo. É você passar essa transição de você deixar o orgulho de lado, de você romper com isso, daquilo que você acha que você construiu, que é seu, e você viver a vida que ele tem para você, o propósito que ele está escolhendo, porque ali começa uma mudança. Sabe, Márcia, você está falando e eu estou aqui pensando assim. Primeiro, quando nasce um orgulho, a gente precisa pensar que ele está escondendo algo. Sim, Porque o orgulho ele é uma defesa. sim, Ele vem ativando uma defesa nossa, uma deficiência nossa. Então, quando eu tenho um orgulho muito grande daquilo, o que está por trás desse orgulho? E quando Deus vai nos quebrando, como exatamente você está transcorrendo aqui, eu fiquei pensando no tratamento que ele nos faz quando a gente se lança a isso. E aí ele resume dizendo: filha, eu só quero que você chegue a um lugar e que você entenda que a soberania é minha, O controle é meu. O controle. que o amor é meu, o controle é meu. Mas esse tratar, essa quebra do orgulho, e ele vai tratando, ele vai nos levando a um lugar que eu acho que quando a gente vai tomando essa consciência da humildade que a Sim. gente precisa carregar. E do quanto a gente se perde nessa sociedade, fazendo um gancho com aquela tua fala, Leide. A sociedade vai levando a gente para uma fantasia de Sim. comportamento, Sim. que vai nos levando a sucesso. É. A Hoje- gente reproduz, né? Não A sabe nem o que gente tá fazendo. reproduz. Vai sendo levado. E aí Deus vai dizendo, quebra esse orgulho, sai desse lugar. O que você acha que você pensa que você está aí fazendo o quê? E ele vai tratando e vai te dizendo, mantenha um coração humilde para me amar, para verdadeiramente acessar as coisas que são importantes nesse mundo. As coisas que verdadeiramente têm valor nesse mundo e que fazem a diferença. E é que a gente vai abrindo mão nesse comportamento. Então, se a gente for juntando isso aqui dá uma linha do tempo nessa história toda que a gente está colocando aqui e que chega num lugar que é só o lugar onde Deus quer. Da gente não construir sucesso, a gente construir um legado. Exatamente. Perfeito. isso Que mesmo. lindo. Que lindo. Um Que legado. lindo. É isso. É isso. É isso, é sobre isso. É sobre isso. É interessante que você falou de legado e eu lembro da minha mãe orando muito. E aí um dia alguém falou pra mim, falou assim, você vai continuar o legado da sua mãe. E eu falei, eu? Eu? Eu falei, eu? Só que hoje quando eu olho pro que eu vivo, o meu marido é um homem muito entregue à vida de oração. E a minha vida, a minha família é orar, né? O Marcelo, ele acorda orando, passa o dia orando, liga orando, dorme orando. Aí eu entendo você falando, eu falei, realmente, eu vou viver o legado da minha mãe. E trazendo um gancho com o que a Márcia falou sobre o orgulho, o orgulho, ele é realmente algo que todos os dias nós precisamos nos colocar diante de Deus. Uhum, Porque nós precisamos, né, ser tratados. uhum. E o orgulho, ele não pode nos impedir de celebrar as conquistas que o Senhor nos permite viver. Então, títulos teremos.
podemos ter status? Poderemos ter status, podemos viver coisas grandes. É o desejo do nosso coração, porque o nosso Deus é grande. E o que vem da mão de Deus, nós precisamos celebrar. Sim. Então, ser uma advogada de sucesso precisa ser celebrado. Ser uma mãe de sucesso precisa ser celebrado, né? Ser uma pastora de sucesso que agrade a Deus precisa ser celebrado. Ser uma mãe, uma esposa, conforme o coração de Deus, precisa ser celebrado. Sim. Né? Com Nós não certeza. podemos Desprezar, né? desprezar e nem permitir que isso seja roubado da nossa vida. Sim, Né? com certeza. Nós temos que celebrar, só que isso precisa ser celebrado com Deus. Eu acho que a linha do tempo que nós estamos falando aqui é que sempre teve o nosso eu, né? Exatamente. Eu, é o meu consultório, Uhum. é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha conquista. O eu, quando ele toma o lugar de Deus, aí é o perigo. E aí eu falo que Deus, ele sabe como tirar a gente do lugar do eu e colocar, não é sobre você. Volta pra cá. Vem pra cá que eu preciso te ensinar o que você precisa ser comigo, né? Não é que cada uma de nós temos uma identidade firmes e formadas em Deus. Só que o preocupante é quando a gente sai dessa identidade para querer viver o eu. E não E aquilo... esquece de Deus. Exatamente. No Então, processo todo que Deus está te dando Exatamente. essa caminhada, você Sim. fala, sou eu, sou eu, sou eu. Lady pode ser uma excelente advogada, né? Mas ela é uma advogada segundo o coração de Deus. Perfeito. Podemos ser eu poderia ser, né? E eu era, graças a Deus, uma excelente profissional na área de treinamento. Mas eu sou de acordo com aquilo que Deus tem para fazer. Amém. E aí eu acredito e acho lindo essa formatação que Deus faz com a gente. É muito bonito o Senhor olhar para você e falar assim, bom, eu vou manter a sua essência, porque hoje, como Deus não descarta nada, muito do que eu vivi, né, profissionalmente, muito do que eu aprendi, né, em toda a minha caminhada, eu exerço hoje. Você usa no seu... Uso no meu dia a dia. O talento segue, Exatamente. né? A Então, parábola dos caminhada talentos. pastoral, você precisa Exatamente. dessa Então, experiência. essa formatação, eu falo que o Senhor, ele só deixa a gente mais bonita. Exatamente. Aquilo que já Perfeito. era bonito fica belo, né? Isso. Vai florescer. Tem o toque dele, né? Tem o toque do Senhor, e isso é maravilhoso. Mulheres. Que identidade fortalecida. Que identidade fortalecida. Quando faz essa linha, que eu acho massa, essa parte assim, exercer um pouco a terapeuta Flávia agora, assim, essa linha do tempo. E eu fui ali viajando com ela. E eu observo que como é importante a gente se entender. Ah, Como é importante a gente enxergar o que a gente tinha de defeito, né? Porque quando a gente acha que a gente é tudo, a gente não é nada. Exato. Pó, 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 pó. E aí, o que acontece? Quando mais você se esvazia, mais o Senhor cresce, né? Igual a Naamã. Você vai descendo e o Senhor vai chegando para você com a cura, com o milagre, com a restauração, com a família. E você vai enxergando o propósito, até não lavar um prato, até não servir o marido. E aquilo que eu não gostava, hoje eu faço com prazer, porque a minha família merece o melhor de mim. Exatamente. Vamos pensar agora para as mulheres que nos escutam, já que é o especial Mulheres de Honra. O que cada uma de vocês, isso eu incluo você também, Marcinha, nessa roda agora, poderia falar para essas mulheres assim, olha, é possível que o que você viva hoje, você esteja passando por um processo, e esse processo não é o fim do que você imagina, mas pode ser o começo para aquilo que Deus tem feito. Cada testemunho aqui teve um pouco disso. Então, vou lançar, viu? Se virem. Vamos colocar, assim, 3 características que vocês acham que nessa experiência que vocês tiveram com Deus, vocês podem passar e falar assim, ó, isso aconteceu na minha vida e foi tão real que eu digo, Deus queria mudar essa fase em mim. Aconteceu isso, isso e isso. Foram sinais que Deus me deu. No caso de Márcia, os sinais que Deus me deu para mudar, para
para fazer essa. Agora em tópicos, para ficar algo dinâmico, porque aí a gente roda com tópicos e gera essa conexão com quem está assistindo do outro lado. Vou começar com Flávia, viu, Flávia? Vamos seguir a Uau, ordem eu? de novo. Flávia, Érica, Márcia. Coloca pra gente assim, não vou colocar quantos tópicos, mas coloca pra gente assim, observe, não tem assim, quando o Senhor fala, não tem essas pregações? A forma que o Senhor fala, essa experiência de vocês em forma de tópicos. Observe quando Deus quer te trazer, observe as pessoas que o Senhor coloca ao seu redor. Perfeito? Valendo. Me veio rapidamente enquanto você falava isso, eu falei, uau, quais foram, né? Essas 3 características, eu não sei se eu vou chegar em 3 exatamente, mas assim, uma das coisas que Deus, na época que eu comecei a ser levada para essa fala, né, de entrega seu Isaac, eu comecei um processo de muito jejum. Deus começou a me chamar a fazer muitos jejuns. Sim. E esse período de jejuns foi o tempo em que eu fui entendendo que Deus foi falando cada vez mais forte. Mas uma das características foi ser chamada ao jejum. Foi uma das coisas que rapidamente me veio forte. Então, eu não sei se tem alguma mulher aí que está sendo chamada a levar jejuns. Deus está querendo falar algo. A intimidade com Deus. Deus O está Senhor querendo te chamar e te dizer, filha, vem cá, que talvez eu estou começando a te desenhar um novo caminho, a te trilhar num novo caminho, num novo processo. Uma outra coisa que eu comecei a passar por situações muito, muito desafiadoras. Nesse 1 ano que eu falo que Deus fala comigo e diz assim para mim, Flávia, entrega seu Isaac, depois ele grita, Flávia, entrega seu Isaac. Nesse 1 ano de consultório, eu passei por muitos desafios, dentre eles um dos maiores como terapeuta, que foi a perda de um paciente por suicídio. E claro que isso acontece com muitos profissionais, né? Mas foi muito difícil viver aquele nível de dor que como terapeuta eu vivi naquele momento também. Então eu falo, Deus, quão forte foram as experiências que ele foi me passando e me levando para uma zona de expulsão. Porque já não era mais para eu nem estar naquele momento dentro do consultório mais. Já era para eu ter entregue em setembro antes, 1 ano antes. E Deus começou a usar pessoas verdadeiramente para falar, profetas, para falar de mudança geográfica. Em um desses profetas, foi muito forte, foi num movimento que eu fui a Minas Gerais, no Renovo. E lá eles nem têm esse hábito muito de profecia, de falar, é você e Deus no momento. Mas teve particularmente uma ministração de um profeta que ele para na minha frente, ele ajoelha na minha frente e ele diz, o que Deus mais precisa fazer para você entender o que ele está querendo que você faça? Ele precisa desenhar? Uau! E aí eu falei, meu Deus, não, ele não precisa mais desenhar, porque até então ele já tinha gritado e eu já estava no Renovo só para entender como eu faria, não mais o que eu faria, mas como eu faria. Queria os detalhes. Então, A obediência detalhista. Então, te resumindo, jejum, dores que eu passei que talvez eu não precisaria mais estar passando, e a voz de Deus através de profecia, Profetas. de Perfeito, profetas. perfeito. Pastora Érica. Bom, uma das coisas que eu vivi, quando eu me recordo assim que o meu coração ele já não se alegrava como antes, quando eu saía, né, da minha casa para trabalhar fora. Então eu posso colocar para você que se tem mulheres, né, que estão nos escutando, que não tem mais aquela felicidade de fazer algo, de exercer algum ofício, seu coração não está mais naquele lugar. Eu acredito muito que primeiro Deus ele tira o seu coração e depois ele movimenta você de lugar. Então eu me recordo muito que por muitas vezes eu ia muito triste, muito pensativa nas coisas da minha casa, que eu não poderia fazer junto com o meu marido. Então, o meu coração, ele já não tinha mais aquela, sabe, aquela vontade, aquela Sim. alegria
Então, eu me recordo muito, isso é muito forte na minha mente quando eu lembro desse processo. A segunda coisa que eu me recordo é que durante esse momento eu tive que realmente colocar as minhas emoções diante de Deus. Então eu orava muito. Eu lembro que eu orava muito nas madrugadas, eu buscava muito direção de Deus, porque eu falava, Senhor, essa tristeza não é normal, né? Eu não estou conseguindo entender o porquê eu estou sentindo essa tristeza. E eu não achava um motivo, né? Que a minha mente palpável, né? Não era consciente, Não né? era uma coisa consciente. Então eu busquei muito o Senhor. Então eu falo que assim, nesse período, a minha vida de oração ela foi Elevada. elevada, porque eu tive que entender o que eu estava sentindo. Então eu posso colocar que uma vida de oração, ela consegue te direcionar para viver a sua nova estação. E a terceira coisa, eu acho que Deus ele trouxe para mim uma resistência emocional e mental. Porque eu entrei num nível, como eu tava assim, sem entender o que estava acontecendo, além de tudo isso, tudo me estressava. Então, meu cabelo começou a cair, né? Eu comecei a não conseguia, assim, eu tava num lugar, mas eu não estava. Eu ficava pensando em minha mente muito acelerada. Então, eu busquei muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resistência. Não era nem espiritual. Eu pedi a Deus habilidade mental. Exatamente, falava, Senhor, eu preciso dessa resistência mental. Porque às vezes a gente cuida de muitas coisas, sabe, Leide? Mas nós esquecemos de cuidar da nossa mente, da nossa emoção. Então o Senhor falou para mim, falou, filha, cuida da sua mente, né? Relaxa. Deixa que eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Então eu posso colocar essas 3 características. Eu senti muito que o meu coração já não pertencia mais àquele lugar, àquela situação. A minha vida de oração ela foi muito mais profunda e eu busquei muita resistência mental durante esse processo. Perfeito. Anotado. Marcinha. Vamos lá, eu acho que assim, para mim, 3 tópicos. Primeiro, eu concordo com a Flávia falou. Quando eu me vi naquela situação ali, eu estava vivendo algo que estava sendo muito desafiador. Eu senti um peso muito grande de estar fazendo aquilo que eu achava que eu tinha nascido para ser. E de repente aquilo foi desmoronando. Aquela alegria, aquele amor, aquele carinho, aquela dedicação foi ruindo, foi escorrendo pelo ralo, literalmente. E então aqui eu acho que isso é um primeiro sintoma de que Deus está movendo, está tentando te falar. Isso que você acha que é tudo, não é tudo. Olha um pouquinho mais em volta de você. E junto com isso, eu vi aquilo que eu mais amava da minha vida, que era a minha família, ruindo, né? Os conflitos dentro de casa. Com o meu esposo, né? Com o meu marido, com os meus filhos, aquela paz, ela já não existia, né? Porque eu estava numa situação que parecia não haver saída. E, ao mesmo tempo, eu entendia que Deus estava me chamando para intimidade com Ele. Deus queria fortalecer a minha fé, me colocou numa situação de dependência total dele, porque eu não fazia ideia o que eu faria com aquela criança, o que eu faria com a minha filha naquela situação, né? Me colocou uma filha com uma deficiência, né? Como foi diagnosticado, que eu não tinha caminhos para seguir. Era tudo direcionamento, lógico, dos profissionais e tudo mais, mas não existia algo assim pontual. Olha, faça isso que, né, vai dar certo. Então, você se vê num momento sem saída,
tudo começa a ficar muito pesado, muito puxado, você fica estressada, você não consegue mais ver a alegria naquilo que você tinha orgulho de falar que você tinha conquistado. Então, assim, foi um ano mais difícil do meu lado, no meu lado profissional, de um lugar que eu amava tanto, mas foi o ano mais desafiador de relacionamento com colegas de trabalho, com tudo, assim. Então, você vê que parece que você não faz mais parte daquilo, mas você continua firme querendo manter. Então, eu acho que isso ali foi um primeiro sintoma que eu não consegui observar. E aí, depois, quando eu entendi tudo isso, que estava realmente pesado, que eu precisava tomar uma decisão, eu olhei para minha família e falei, gente, eu não posso deixar. Deus entregou isso para mim. Meu marido, a nossa família. Eu preciso ser forte, corajosa, encarar essa situação. Eu não posso permitir que não me colocando como a salvadora daquilo, mas tipo, eu precisava Mas um pilar. isso, o pilar, a que vai edificar e falar assim, não, calma, vamos, o que a gente precisa fazer para a gente continuar caminhando? Né? Então, acho que são situações que a gente precisa prestar atenção nessas situações difíceis e desafiadoras. E a outra questão é a fé. É você confiar. É você acreditar que por mais que você se sente incapaz, por mais que seja desafiador, que seja tão novo para você, o Senhor, Deus está contigo, vai te sustentar, vai te dar direção, vai te mostrar para onde você precisa caminhar. Mas isso você precisa se entregar, você precisa ter intimidade, você precisa confiar naquilo que você tem na sua mão. Sim. E isso eu acho que foi uma grande dificuldade minha. Porque daí a gente volta em tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Que é ter o controle da situação, o orgulho daquilo que você já achava que tinha conquistado. E você quebrar tudo isso. Ou você tirar isso e guardar lá na gaveta. Tipo, não preciso mais disso, agora eu preciso olhar e focar nisso. Então, quando você se vê numa situação dessa, às vezes a gente esquece de fazer a pergunta. Deus, você quer mudar? Existe um outro propósito? O que o Senhor deseja de mim? E eu só fui entender isso quando eu entendi isso. Quando eu tive, né, ali na intimidade, na persistência de falar, Deus, é isso que o Senhor deseja de mim agora? Então, assim, eu farei. Assim como você renunciou, assim como a Leide já renunciou a tantas coisas. É isso, a nossa vida é baseada nisso, mas existem sinais, a vida dá sinais daquilo que já não está legal, aquilo que não é de acordo com aquilo que você planejou e que você está vivendo, você não está mais vivendo os planos de Deus. Então, acho que são coisas muito fortes que é importante que a gente observa na nossa vida. E isso não é porque eu vivi isso eu não vou viver mais. Quantos processos depois daquele eu já vivi, inclusive estar aqui, né, nesse Café com Leide de novo, fazendo esse podcast, junto com a minha irmãzinha Leide, no Mulheres de Honra, eu vivi todo esse processo de novo. Até no rádio foi, né? Exatamente. Até Então, no assim, rádio foi. não é que aquilo vai ser único e Deus não vai te confrontar e não vai te colocar em outras situações. Mas aquilo também serviu de experiência para eu, quando eu cheguei nesse processo, tem as suas dificuldades, é difícil também, não é fácil, mas você olha lá atrás, naquela experiência que você teve, na força que você encontrou, na fé que você confiou a Deus, que se tudo isso está acontecendo com você, existe um propósito que Ele está planejando e que não são os seus planos, os planos são dEle. E a gente precisa só obedecer. Para poder viver. Para poder viver. E aí, aí a paz ao seu coração e a certeza de que é isso. E aí tudo o resto começa a fluir de uma forma que a gente fala, uau, como isso está acontecendo? É o Senhor. Porque é Deus, não é você. Não sou eu que faço. É Ele que coloca. E a gente só precisa seguir essa direção que Ele coloca às vezes na nossa frente e a gente não consegue perceber. Eu vou um pouquinho além. Vocês falando, eu tô anotando. O que eu observei nas três foi que quando vocês falaram muito dessa questão do que Deus revelou para vocês, mostra que o Senhor chamou para perto, para vocês terem um olhar para dentro. Vocês estavam olhando muito para fora,
né? Todas as três estavam olhando muito o que tinha lá fora. Sim. Sim. E aí, o que tinha dentro, que ele já tinha lhe colocado como conquista, que é a família, que é a sua primeira conquista, quando você sai da casa de seus pais, como se você estivesse emancipada. Então, eu tive uma autoridade para gerar uma família, onde eu tenho um esposo dentro da minha constituição familiar, onde eu tenho um filho. E isso a gente passa despercebido. É como se fosse um acessório na nossa casa. E se tornando o meu eu sou, é meu, eu tenho. E assim, estão construindo tudo, né, para poder não ter nenhum alicerce. Ok? Ver se eu estou certa. E por muitas vezes julgamos que somos imagem e semelhança de Deus, mas na verdade estamos sendo influenciadas pelo mundo. Certo? E aí, quando vocês viram essa desconstrução que o Senhor fez para construir o que vocês têm hoje, quanta honra o Senhor tem dado. Para hoje vocês estarem aqui sentadas e falando, eu vivi e sobrevivi e reconstruí e estou em processo. Que vivemos no processo até que ele venha. Sim. Mas neste novo propósito, me diz 3 grandes construções para viver essa mulher que vocês são hoje. Olha, eu vivi uma construção emocional. A Érica, assim, falando assim, Érica, essa Érica de Sim. hoje te diz que a Érica de antes não tinha, o que era? Não tinha. Eu era muito medrosa. Sim. Então, essa busca, essa força que eu colocava, né, na minha vida profissional, nada mais era do que um medo de precisar depender de alguém. Então, eu aprendi, né, hoje que independente da situação, da circunstância, eu preciso ser corajosa. Então, Governar mais as emoções? sim, governar mais as emoções para viver, né? Viver mesmo, porque a vida, eu falo que a vida ela é dura para quem é mole. Verdade. Então, você precisa ter essa resistência emocional. O segundo ponto, hoje, quando eu olho, eu me vejo mais parecida, assim, com aquilo. Me ajudem. Hoje eu me vejo mais parecida com o que Deus realmente tem para fazer. Sua identidade Mas realmente agora sim. sente que foi revelada. Está sendo Sim. moldada a isso. Hoje eu me vejo assim, sabe? Eu sou a Érica. Érica de verdade. Eu sou, entendeu? É a minha identidade de verdade. minha É essa que eu identidade hoje me é- coloco hoje. Eu tenho muita convicção daquilo que eu sou. E eu também sei o que eu não quero voltar a ser, né? Então a minha identidade ela foi muito Firmada. firmada. E um terceiro ponto, eu aprendi a ver Deus como pai. Eu aprendi Uma restauração de paternidade. uma restauração de paternidade. Lançar, né? Eu Sem acho- perguntar como, né, Flávia? Sem perguntar como. Sem querer GPS, né, Sem Flávia? querer. Só ir, né? Abraão, vai. É literalmente aprender a andar sobre as águas. E É. entender que a gente consegue porque ele sustenta. Ah, Só isso por mesmo. isso, né? Só por Não isso. precisa Então, confiar. seria governar conseguiu ser mais corajosa, governando as emoções. Sim, A identidade que foi revelada, onde hoje entende que realmente essa é a verdadeira Érica que o Senhor criou para ser e está em evolução e construção desse Sim. processo. E essa restauração de paternidade, pontuado, onde entendeu a submissão e a dependência de filha. sim. Perfeito. Flávia? Eu acho que a primeira que me vem é Deus me ensinou a viver a entrega. Porque não entregava. Então, tá, ok, eu entreguei, mas eu passei a viver a entrega daí. É diferente, né? Porque eu entreguei, agora eu tenho que viver a consequência daquela escolha. Então, eu passei a ser uma pessoa que aprendeu a entregar. E esse entregar começou a me gerar descanso mental. A essa administração de Sim. emoções que você foi falando, eu pensei, bom, eu entreguei, eu confiei,
Então, isso faz com que automaticamente eu tenha mais tranquilidade, mais convicção do chamado. São coisas que foram bem semelhantes. Você foi falando, eu falei, convicção do chamado, convicção do que eu tenho para viver. Eu não sei dar nome? Não, porque ele não falou. Ele só me pediu para entregar. Tá no Ele caminho. ainda está falando, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou entendendo. Eu não sei te definir, Flávia, você vai fazer isso agora. Não. Não. Tá no processo. Tô vivendo, tanto é que hoje eu tô aqui vivendo isso, né? Sábado vai estar em outro lugar, vivendo. Amém. Então, recapitulando, é a entrega, né? Que eu Sim, que eu aprendeu a entendi. entregar, Esse convicção do entregar chamado. automaticamente me ensinou a viver nessa paz nessa convicção disso. E eu vou colar aqui a pastora Érica, porque foi muito forte essa questão de paternidade. Não tem como, quando você entrega para Deus, quando você vive toda essa paz, você não fortalecer a sua paternidade com Ele. Entender a soberania e o poder que a paternidade de Deus carrega na nossa vida. Que vai muito Amém. através também do que vocês buscaram, né? Não a tem intimidade como, com na ele, verdade, né? nenhum Porque vocês conseguem processo, estar próximos, se né? você não colocar a questão da paternidade de Aham. Deus como nosso centro Isso. primordial, aquele que é a nossa primeira opção. É assim, ó, acho Né? que a paternidade, Então, acho que- ela define o que eu vejo, assim. Eu aprendi a depender do meu pai em coisas pequenas. Isso. Em coisas que, assim, você fala, nossa, pastora, você pede isso? Peço. Aham. Sabe? Do mínimo Uhum. possível. Assim, aquilo que antes, pra mim, não tinha... não, eu vou, né? Eu vou lá, eu consigo isso aqui. Não. Pai, eu posso até conseguir, mas o Senhor quer que eu tenha isso. Uhum. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me dar o caminho. O Senhor... Então, eu vejo isso muito... Hoje, isso é muito forte em mim, sabe? Eu tava vindo pra cá e eu falei, Senhor, eu tô indo porque o Senhor deixou eu ir. Uhum. Foi uma permissão tua, pai. É. Pois é, né? Vocês têm filhos, Sim, os filhos fazem o que os pais permitem. permitem. Então, hoje, isso foi muito restaurado, assim, isso pra mim, dos 3 que eu te falei, Leide, eu acho que esse, pra mim, é o mais principal, assim, hoje... Total as pessoas- dependência. Total. Do meu pai, entendeu? Meu O meu pai. É forte isso. Muito. Quando você tem essa total dependência, é porque você entende que você está perto desse pai, né? A Sim. intimidade que o Senhor gerou na vida de vocês, né? Quando Pedindo essas- essa intimidade. Quando essas mulheres que estão nos ouvindo aqui, elas conseguirem entender o poder que a paternidade de Deus carrega, Acabou. destrava Exatamente. Tudo. O poder que a paternidade de Deus carrega é sobrenatural. O poder que existe em confiar, mesmo quando você não consegue idealizar, porque eu acho que é isso. A gente tem uma grande dificuldade, porque às vezes, né, a gente recebe a palavra e a gente fala, mas eu não consigo idealizar isso, não consigo ver isso. Me E dá, aí- pai, a planta, o croquis. Isso, entendeu? Onde é que eu entro, isso, onde é que eu saio? exatamente, me desenha. É, me dá o desenha. projeto. E aí você precisa confiar apenas na palavra. E é onde a gente tem que entender que a palavra é tudo que nós temos. Sim. É o que ele deixou de herança para nós. E é ali onde que a gente vai buscar todas as respostas que a gente precisa para viver o plano que ele tem para a nossa vida e não os planos que nós queremos fazer. Porque nem sempre o nosso plano é perfeito. A gente vai encontrar muito mais desafios, vai ser muito mais desafiador, vai ser muito mais dificultoso fazer aquilo que você quer decidir fazer do que viver aquilo que o Senhor vai fazer, porque quando o Senhor pede para você fazer, Ele vai sustentar, Ele vai te dar estrutura, Ele vai direcionar. Não é você que vai fazer, mas você precisa confiar. E isso foi minha maior dificuldade. Esse se lançar, né? É me lançar, mas não é só o lançar, é confiar que ele ia me dar suporte, que ele ia me dar capacidade. Ai, meu Deus, capacidade. Eu não conseguia idealizar isso, eu não conseguia ver isso.
mas eu precisava confiar. E eu acho que para mim, assim, eu não consigo resumir mais nada a não ser exatamente isso. A confiança de que ele tem o plano para você. Ele traça um plano para você e ele faz todo o resto. Não é você. Perfeito. Uau. E durante esse processo, eu lembro que eu meditava no Salmo 139, muitas vezes. E tem um versículo que fala que antes de você ser formado, Forte. o Senhor já me conhecia. Amém. Então, eu falo que, assim, essa paternidade, eu vou dar um exemplo de vocês novamente. O filho, ele tem um norte da vida, por quê? Porque o pai e a mãe auxiliam ele a descobrir o que eles gostam. Sim. Ai, mãe, eu penso em ser médica. Mas, filha, você tem certeza que você quer ser médica? Né? Eu vejo você mais em outra. Eu vejo você muito assim com a Pietra. Então, assim, eu descobri que não tem uma pessoa melhor do que Deus para falar para mim, Érica, né? Esse não é o caminho, não é disso que você gosta mesmo. Você acha que você gosta disso, mas você não gosta disso Sou mesmo, eu minha que te filha. conheço. Eu que te Eu conheço. te conheço, fui eu que te formei. Então, enquanto vocês estavam falando, me veio assim à mente, um filho quando ele cai, que ele se machuca, tá brincando, caiu. A primeira pessoa que vem na mente da criança é o pai e a mãe. Verdade. Né? A criança, ela procura quem para ela correr? O pai e a mãe. Então, o que as pessoas precisam entender é que Deus, ele é um Deus de perto. Deus é pai. E não é um pai distante. Deus é um pai presente, como a gente teve, né? Assim, eu tive um pai, eu tive uma mãe. Possa ser que tenha mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, que não teve essa presença. Mas se não teve, o Senhor, ele tem a capacidade de restaurar isso na vida de alguém. Então, nesse processo inteiro, isso para mim foi muito marcante. E através disso eu consegui vencer tantas coisas que dariam outro café com leite. Mas Por que não? por quê? Estamos aqui, né? O ex-me aqui foi dado. Ó. Amém? Amém. Porque eu descobri, né? Não precisa ser tudo como eu quero. Eu tenho alguém que vai cuidar de mim. E não tenho melhor pessoa do que essa, né? Pra te respaldar, sim. Jamais. Então, essa paternidade, isso é algo incrível. Incrível. Porque a paternidade de Deus, ela te traz segurança. Sim. Segurança. Você vê que, assim, todas nós aqui tivemos que remodelar a nossa vida. Porque nós vivemos nessa remodelagem. Mas, ao mesmo tempo, nós decidimos confiar no nosso pai. Sim. Então, hoje nós estamos aqui. Amanhã, se papai falar, vai para outro lugar, Eis-me aqui. Vai. vamos. Entendeu? Vamos. Exatamente. E se for para passar não sei quantos dias para entender, vai passar, né, Flávia? Vai. Sempre Se será esse é o processo, Se né? esse é o processo, Para vamos poder lá. ouvir, tem que fazer. Com certeza. Gente, olha só. Eu tenho certeza que essas mulheres entenderam que a maior revelação que houve aqui foi a identidade de filha, que tem que entender que existe esse pai, que você tem ele por perto quando você está perto dele. Através da palavra, do jejum, da oração, do seu devocional. Essa busca pelo Senhor, essa sede por estar com ele. Enquanto a gente está aqui conversando, o Senhor quer isso da gente, essa entrega, Sim, essa troca. Das coisas simples até as mais complexas. Tudo a gente lança no altar. Amém. E quando fala dessa identidade restaurada de filha, é justamente pela paternidade que veio essa responsabilidade e que veio essa confiança em saber que esse pai, ele vai te mostrar o caminho. E quando você não entender, ele vai te mostrar novamente. Se você não entender, ele vai te mandar um profeta, ele vai te mandar um sinal. Ele vai fazer para que você entenda, porque ele te ama. Sim. Sim.
por completo, Sim. com todos os defeitos, com todos os pecados. Ele renova o amor dele, ele restaura, ele perdoa e ele te ama. Sim. Verdade. Então, esse podcast de hoje, eu vou te dizer, eu tô assim, ó, aplaudindo, porque vocês merecem muito. Começamos aqui mais cedo, conversamos e não tivemos essa troca de vamos ver. Falei, gente, vai ter uma pauta? Vai, mas não vai seguir nada. No final vai ser Deixa aquela fluir, né? conversa que vai fluir, porque é isso. Quando Sim. somos governados pelo Espírito, é o Senhor que vai direcionar o que cada um precisa ouvir. Sim. Eu aprendi muito, anotei umas 3 páginas, inclusive da Rafisa Consultoria. Peguei aqui logo minha canetinha e fui ó, anotando. Roger, meu irmão Roger, obrigada. E o que eu posso dizer, Flávia, muito obrigada pela sua disposição para o reino, para acrescentar na vida de outras mulheres, de outras pessoas, que não é só para mulheres aqui, é para todos. Pastora Érica, muito obrigada. Érica, pastora Érica, Flávia, mãe, esposa, terapeuta, processo, informação, empresária, o que Deus mandar, você será. Marcinha, minha host também de hoje, porque ela fala assim, você só me fala, e ela tá agora executando assim com louvor. Ela Ela não tem... sempre me coloca nessa É. situação. Chegou. Era Você só faz muito pra bem. ajudar. É, ótima. É só pra dar um help. É, E aí, quando eu ver, ela já coloca lá na linha de Falei, frente. Márcia, só vai. Não é assim, Márcia? É. E Deus tem mostrado e tem revelado aquilo que Ele quer. Porque somos filhas, então somos obedientes. Sim. E o eis-me aqui foi dado para cada uma. Não Sim. sabemos aonde vamos parar, mas Não. estamos no caminho, no processo. Amém. Considerações finais, meninas. Deixem uma mensagem de fé, algo que vocês queiram deixar aqui para as meninas, um versículo, o que vocês quiserem agora, para a gente poder encerrar esse bloco. Veio rapidamente na minha mente assim: não tenha medo de se lançar. Não tenha medo de se lançar. Porque quando você está na frente, com a certeza de que o Espírito Santo está falando ao teu ouvido, não tem como dar errado. Amém. Não tenha medo de se lançar. É isso. Muito forte isso. O que eu posso dizer é que para as mulheres, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que nós precisamos viver uma vida com coragem. Porque a obediência, ela exige coragem, né? Até para você confiar, você precisa ter coragem, Sim. porque você vai confiar algo que você não tem o controle. Você não sabe o que vai acontecer. Então, seja corajosa, seja corajoso, seja determinado a viver, né? Literalmente. A vida, porque a vida ela é um presente de Deus. Amém. A vida é um presente de Deus. E o que vem muito forte, assim, no meu espírito é isso, sabe? Tenha coragem para viver, literalmente viva, né? Não viva de acordo com dos padrões do mundo. Viva de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Pastora, onde está o ensino? Na palavra. A palavra de Deus é o ensino, né? Deus, ele sempre envia, como eu falei aqui, ajuda. Se você não tem este hábito, procura ajuda de alguém, né? Vá até um pastor, uma pastora, um amigo, alguém que você confie. Mas seja corajoso para você ter iniciativa e viver a vida. Viva a vida que Deus te deu. Amém. Amém. A minha mensagem, ai meu Deus, são tantas coisas que passam pela cabeça da gente nesse momento, mas se você está passando por um momento de indecisão, de saber para que lado você deve seguir, o que eu tenho para dizer é que Deus tem um plano que é muito melhor do que o nosso, para a nossa vida. E que Ele vai usar pessoas para te direcionar e te colocar neste plano. Então, quando alguém conversar com você, falar com você, te convidar para estar junto em uma outra mesa, em um outro lugar,
abra os seus olhos para você perceber que às vezes Deus está falando com você através de outras pessoas. E por isso está remexendo na sua vida. Por isso está causando essa turbulência, esse sentimento de perda, esse sentimento de frustração, esse sentimento de que, tipo, não tô feliz. Porque Ele tem algo ainda melhor para entregar, mas você só vai viver se você aceitar, obedecer, ouvir o que Ele tem para você, escutar o que Ele está falando contigo, lá na palavra, em oração, em joelho, em jejum, buscando intimidade com Ele. E Ele vai se revelar, Ele vai te colocar no caminho. Amém? Amém. Amém, amei, amém, amei, amei, amém. Olha só, gente, por hoje estamos encerrando, que pena. Mas Pois é, podemos passou voltar rápido. com outro momento, com a outra roda de conversa, porque eu acho que a vida é isso. A gente vive aprendendo, tendo essa troca, e isso é o bonito da vida, ninguém é estático. Verdade. Exatamente. Né? Verdade. E isso é o bonito da vida. Glória a Deus. Deus nos criou assim, todos diferentes, e nessa diferença que a gente se completa. Sim. Mulheres de honra, mulheres do Café com Leite, mulheres determinadas, mulheres com propósito, mulheres cheias do Senhor, se atentem a ouvir a voz do Pai. Quando ouve e entende, por mais que não saiba para onde ir, vai com fé, vai com coragem, se lança, porque Ele só tem o melhor aqui dessa terra. Beijo grande, Deus abençoe vocês e até a próxima.